Meus caros, reflexão aqui nessa oportunidade, vamos falar sobre os animadores de plateia ou de palco, os pregadores do evangelho que fazem coisas semelhantes aos programas de auditório, aos picadeiros em circos, aos teatros e etc. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu, durante a minha jornada de 4 anos na IPDA e sendo até o obreiro, vivenciei algumas experiências, até antes, quando visitava, e em outras instituições também. A gente via esses tais tendo êxito. Quando eu digo a gente, porque os demais, ainda que não acreditasse muito neles, às vezes se sentiam seduzidos e achavam que eles tinham Deus e que, de fato, a unção, o êxito deles era de Deus. Então, as igrejas superlotavam. Esse é o verdadeiro homem de Deus, essa é a verdadeira mulher de Deus. Olha como Deus usa ele. Parecia que Deus só estava usando aquela pessoa, não usava mais ninguém. Só aquela pessoa é que foi escolhida por Deus para fazer aquilo. E isso, obviamente, é algo, se a gente for analisar biblicamente, carnal, da parte do pregador, porque ele faz vender essa ideia de que ele seja, de fato, o canal da bênção de Deus, um único. Isso é basófia, isso é vanglória, é soberba, é exaltação. E não contentes ou se contentando com o brilho, entre aspas, que na maioria das vezes no mérito do Espírito Santo eles tinham, cada vez mais, então, para galgar mais e mais níveis, dinheiro, etc., traziam inovações. Inovações bizarras, pitorescas, heréticas, contrárias à palavra de Deus. Verdadeiros pregadores, pregadoras carnais. Verdadeiros profetas que remetiu até mesmo aquilo que eu falei no início, circo e picadeiro, eles sendo os próprios palhaços. E o povo ainda mais palhaço ainda, né? Porque estava ali vendo tudo aquilo. E até mesmo rindo, dando risada. Exemplos. Irmãos, aqui vamos fazer uma oração. Ah, pega na mão do seu irmão. Dá um glória. Olhe para ele. Diga que ele está com o Senhor. Diga para o teu irmão, dê um abraço e diga, não temas. Oremos, sentamos, fica naquela. Né? Parece um macaco adestrado. Sem falar quando tinha as próprias piadinhas, as chocarrices lá em cima do púlpito. E o povo ria. Então, você percebe que a igreja serviu, ou tem servido ultimamente, para levantar esses tipos de gente. Que não tem nada de igreja primitiva, de doutrina cristã, nada disso. Eles nem entendem a Bíblia. Só porque sabe falar um pouquinho melhor, tem um pouquinho de oratória, sabe influenciar bem, eles vão lá e sobem e começam a fazer o seu espetáculo, o seu show, o seu teatro, sua palestra. Começam a fazer exatamente isso, porque o que eles fazem, se dizer que é coisa de Deus, não é. Aí entro lá no campo da profecia, da revelação, invento bem, analiso bem, aí revelo relógio, revelo bolso, revelo tudo, né? Revelo tudo. No entanto, aqueles que têm o discernimento, que sabem discernir o que é de Deus e o que não é, discernem os espíritos, percebem que é o espírito do engano que está trabalhando. E não se cumprem as revelações, as profecias. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que tem bastante gente na igreja, seja ela qual for. Eu falo daquelas que eu via e eu quero que tenha em outras, porque isso já virou até uma erva daninha. Já virou o mal. Está se alastrando por aí.
Então, você vai para cultuar a Deus, chega lá, está um pregador, e ele começa a falar coisas da carne, a fazer uma espécie de terapia, qualquer outra coisa, menos pregação da palavra, menos ensinança, menos santidade, consagração ou adorar a Deus de fato. Então fugimos desses tais. Quando virmos abominação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê, fuja. O apóstolo Paulo já dizia, fuja dela, povo meu, citando o Velho Testamento, a igreja de Corinto. O que Jesus disse? Não adoraremos nem no templo, para a samaritana, isso se traduz para nós, né? Nem no templo e nem no monte. Adorar em espírito e em verdade. Se é em espírito, não é na carne. Porque Deus é espírito e procura tais que assim o adorem. Se é espírito, não é na carne, não é terapia, não é psicologia, não é psicanálise. Se é espírito, não é palhaçada, piadinha. Se é espírito, adorar o Senhor em espírito. O nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Ou o Espírito Santo de Deus estando no nosso templo, né? Que é aqui a nossa alma. E o nosso próprio espírito se associando ou tendo comunicação com o Espírito de Deus. Então é no espírito, não é na carne, não é teatro, não é picadeiro, palhaçada, por aí em diante. E é em verdade, não é em mentira, em falácia, em dissimulação, em máscara, em hipocrisia, em demagogia. Mas o que a gente tem visto, justamente o contrário. A carne dominando, o ego ali bem exacerbado, as teorias ali, tudo obra carnal. Os métodos para induzir a pessoa, enganar, hipnose também, outras coisas mais. Às vezes, não só o espírito carnal, mas também o espírito engano, e não o Espírito de Deus operando. A pessoa, de vez de estar adorando a Deus em espírito, na realidade, ou ela está pela metade intermediariamente, ou na carne. E aí não tem como, porque Deus é espírito, tem que adorar ele em espírito. E a mentira, já que não é a verdade, porque a palavra não está sendo pregada como deve ser feita, e muito menos as pessoas estão colocando a sua adoração no foco que é Cristo, estão adorando a Deus, por conseguinte, meramente um culto carnal dos homens. Por isso que Paulo exortou para nós apresentar um culto racional, inteligente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto. Romanos 12:1. É um culto inteligente porque se adora a Deus em espírito e em verdade, e não em carne e mentira. Se adora a Deus com sinceridade, com temor e tremor, e não com bobiça, e não com palhaçada. Você vai lá para ouvir a palavra de Deus, você acaba ouvindo um palestrante, você acaba ouvindo um humorista de stand-up comedy, você acaba ouvindo um psicanalista, você acaba ouvindo um psicólogo, você acaba ouvindo até mesmo a voz do diabo. Como que pode ser isso? Então por isso que a gente tem que estar vigiando, para não cair nas astúcias ciladas do inimigo. Você vai para a igreja para adorar a Deus e você vê lá um político, o espírito politiqueiro de Balaão lá. Balaque pagou Balaão para profetizar contra Israel. Então o espírito de Balaque. E Balaão também podemos dizer porque tem muitos vendidos lá, dando revelação, profecia, vendidos porque são simpatizantes de um dirigente, são simpatizantes da obra que não está bem de acordo com a vontade de Deus, anda claudicante, vacilando, capenga, sem espiritualidade, sem de fato adorar a Deus em espírito e em verdade, e aí eles ficam lá mentindo, né? Mas Deus interfere. E Deus dá para quem quer o entendimento para não ser enganado por esses tais. Então, o foco é Cristo. Não sou contra quem vai para o templo, desde que seja para adorar a Deus. Eu atualmente não vou para nenhum templo. Adoro a Deus, eu procuro adorar quando posso, prestar a Ele um culto racional, inteligente, espírito em verdade, por intermédio de uma leitura da palavra,
por intermédio de uma oração e às vezes dos cânticos que eu faço em casa. E que assim seja. Pode ser em casa, pode ser no monte, pode ser dentro da igreja. Porque do contrário é perca de tempo, sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Era isso que o Salomão falava. Guarda o teu pé para não, de fato, fazer coisa errada. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E guardar isso é cultuar a Deus em espírito e em verdade. Você tem adorado o Senhor dessa forma? Porque se é para você ir para um culto, chega lá, não tem uma adoração a Deus de verdade, tem na realidade palestra, tem na realidade psicanálise, melhor ir para uma palestra, assisti-la, ir atrás de um psicanalista, ir atrás de um teatro, de um cine para ver filme, que às vezes tem lá também, e qualquer coisa dessa natureza, porque é perda de tempo. Enquanto que o pessoal moderninho não entender isso, vão muito se perderem. Quando eu digo pessoal moderninho, é os pregadores moderninhos e aqueles que começaram no espírito e acabaram na carne. Porque tudo na vida tem o seu tempo e cada coisa que a gente faz tem a sua função. A igreja, a função dela é o quê? Levar as pessoas a Deus. A igreja que somos nós, pregar para que almas se rendam ao Senhor, e a igreja tem como função adorar o Senhor. Fazer bem também ao próximo. Então, se você vai para um culto, é para adorar o Senhor. Você vai para, por exemplo, a escola, adorar o Senhor lá, é difícil. Pode ser que tenha uma brecha e adore, mas é difícil, lá é para estudar. Você vai para a academia, não é para fazer a ginástica. Você vai para o escritório, né, para ver o que está ocorrendo, se trabalha ali, né, o seu trabalho, o local de trabalho. Então a igreja é o local de adoração, Senhor. Cada lugar tem a sua função, cada local tem a sua função. Eu vou para a igreja, o que eu tenho lá? Adorar o Senhor. Não é essa junção toda, né? Então fugimos desse evangelho anátema, esse evangelho maldito, esse evangelho banalizado que aceita tudo e a todos de qualquer forma, adoração de qualquer forma, mas para Deus não é de qualquer forma. Tanto é verdade, eu encerro que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, foram num templo, não estavam preparados, apresentaram fogo estranho e morreram. Então, tem que ter reverência, tem que ter ordem e decência, tem que ser um culto inteligente, em espírito, em verdade. Do contrário, é perda de tempo, sacrifício de tolo, e você está ouvindo pastores, palhaços, pastores carnais, pregadores que não têm um compromisso com o evangelho, que são lobos vestidos de pele de ovelha, que são mercenários, que são tudo quanto é coisa, menos pregadores do santo evangelho. Até mais.